agradecendo pelo pastor Oé, que fez o convite. Agradecendo também o pastor Marcelino, que me concedeu estar aqui esta noite. Meu esposo, que me acompanha. Eu falo que ele é meu Uber particular. Tem me levado aí, né? Em diversos lugares. Já estivemos aqui em Ourinhos, quarta-feira, na Assembleia de Deus Nova Aliança, na quarta-feira. E hoje, novamente aqui em Ourinhos, né? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Já com a Luísa Adriana, que também aceitou o convite de vir para ser minha cantora aqui nessa noite. Uma bênção de Deus essa mulher. Ela é uma bênção na igreja, um exemplo de oração. Já que você está em pé, abra a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 12. Obrigado, Senhor. Vamos ler do 1 ao 10. Glória a Atos dos Deus. Apóstolos, capítulo de número 12. Quem precisa de um milagre esta noite? Quem precisa de uma intervenção? Aleluia. Sobrenatural. Eu confesso que eu preciso. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Aleluia. Que nenhum atrapalho do inimigo possa impedir a palavra de Deus de chegar até o nosso coração. Aleluia. Quem encontrou diz amém? Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando prendê-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração insistente a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando sobre o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-lhe a calça e as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, me seguia, não sabendo se era real o que fazia por meio do anjo. Parecia ser uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, ao qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por meio da rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Amados irmãos e amadas irmãs, hoje vamos mergulhar num dos episódios mais impactantes do livro de Atos dos Apóstolos. Uma passagem que revela a forma clara do poder que se manifesta quando a igreja ora, cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Santo, logo após o Pentecostes, começa então o crescimento da igreja, pelo poder, pela manifestação do Espírito Santo, da promessa que foi derramada ali, aleluia, sobre aquele povo, aleluia. E Lucas então ele vai nos mostrar a igreja de Deus avançando, operando milagres, pelo poder do Espírito Santo, almas e muitas almas sendo ganhas para Cristo, aleluia. Mas a mesma igreja que avança, a mesma igreja que avança, sofre ataques. E isso não é diferente de hoje. As nossas igrejas também vêm sofrendo ataques, porque o inimigo não quer ver o avanço da igreja, assim como ele não queria ver o avanço da igreja primitiva, ele também não quer ver o avanço da igreja atual. Aleluia. Glória a Deus. E era isso que estava acontecendo aqui. E o primeiro ponto que eu quero falar do versículo de 1 a 4, a igreja sobre ataque. Aleluia. Herodes aqui é o Herodes Agripa, filho de Herodes o Grande. Homens maus, homens perversos, homens de coração maligno, que matavam mesmo a espada sem dó nem piedade. Era esse Herodes, aleluia, que havia estendido as suas mãos para maltratar ali alguns da igreja. E Tiago, então, irmão de João, foi morto. Foi o primeiro a ser morto. O primeiro mártir da igreja. Ele foi morto. E agora, Pedro também estava preso. Era um tempo de medo. Era um tempo de angústia. Aleluia. Mas é nesse cenário que o poder da oração é ativado pelo Espírito Santo. Aleluia. Eu não sei se você também entrou nesta noite sofrendo ataques do inimigo na sua casa, na sua família e no seu ministério. Aleluia. Mas através do poder da oração, esse cenário pode mudar. Você crê que o teu cenário vai mudar? Você crê que depois dessa campanha o teu cenário vai mudar? Por Espírito Santo de Deus. Então Herodes, o que ele queria fazer não era justiça, era ganhar popularidade. Aleluia, na sua vida política. Ele queria estabelecer alianças com os judeus ortodoxos, que eram contra Jesus Cristo. Então ele fez tudo isso para ganhar mais popularidade do povo judeu, que achou graça, que achou bonito a morte de Tiago. Aleluia. Então, como Tiago, eles acham graça na morte de Tiago, ele continua e prende o líder, prende Pedro. Aleluia. Porque o inimigo ele usa táticas, e a tática que era: se eu derrubar o líder, aleluia, eu derrubo a igreja de Cristo. Se eu derrubar o líder, aleluia, os membros vão embora. Aleluia. Os membros vão desistir e vão voltar para casa. Era essa a tática do inimigo. Aleluia. Nesse tempo. Então ele começa a perseguir a igreja, maltratar os cristãos e lança Pedro na prisão. Tiago e Pedro. Quem eram esses homens? Quem era Tiago e Pedro? Homens de Deus. Aleluia. Homens escolhidos por Deus. Aleluia. Que o próprio Jesus havia escolhido eles para ser
permite, aleluia, lutas na nossa vida, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e você também vai vencer. Muitas vezes nós não entendemos as coisas que acontecem conosco, que muitas vezes é permissão de Deus para a nossa vida, para o nosso crescimento. São processos que nós temos que passar na nossa vida, processos difíceis, processos que doem muitas vezes a nossa alma. Mas depois dos processos, aleluia, vem bênçãos na nossa vida. Glória a Deus. Depois do processo, aleluia, nós recebemos honra também, aleluia. Crescemos portados dos processos para o nosso crescimento. E esses homens estavam passando por processos terríveis. Tiago morre e agora Pedro está lá, encarcerado, guardado numa prisão, acorrentado, aleluia. Glória a Deus. Mas tudo estava sob absoluto controle de Deus. Deus estava no controle. Ele não perdeu o controle da minha e da sua vida, independente daquilo que nós estamos passando. Ele não perdeu o controle. Glória a Deus. Romanos 8:18 vai dizer assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser nada se compara com a glória que tem reservado para mim e para você. Aleluia. Nada se compara, irmãos. E quem era Pedro? Aleluia. O homem de Deus que foi lançado numa prisão. E o texto diz, deixa bem claro, que tinha uma porta de ferro. Aleluia. Porta de ferro, que coloca o nome de Deus atrás de uma prisão. E o que é uma porta de ferro? É aquilo que limita a liberdade de alguém. Quantas pessoas entraram aqui nesta noite com prisões espirituais, emocionais, familiares, situações que nós não queríamos vivenciar, lutas travadas. Aleluia. Batalhas espirituais. Aleluia. Quantas pessoas entraram aqui nesta noite em prisões. Aleluia. Mas eu quero dizer que nesta noite, aleluia, está caindo por terra toda qualquer prisão da sua casa e da sua família. Eu não conheço você, não sei o que está passando. Quem sabe se você veio adorar a Deus nesta noite, mas lá na sua casa tem alguém acorrentado, lá na sua casa tem alguém na prisão, precisando de uma libertação. Mas hoje é noite de cura, de libertação.
A igreja enfrenta ataques espirituais, morais, culturais. Homens e mulheres de Deus passam por aflições, mas não podemos perder o nosso foco. Aleluia! E a arma da igreja continua sendo a oração. O Espírito, a oração é a arma, é a chave da igreja. Aleluia! E as lutas que nós passamos não podem anular as promessas que Deus fez na nossa vida. Escute isso. As promessas que Deus fez na sua vida ainda estão de pé, independente daquilo que você tem passado. Aleluia, não se esqueça disso. Aleluia, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Aleluia. E lá em 1 Coríntios vai dizer que todas as promessas de Jesus Cristo têm nele o sim e o amém. Aleluia. Pedro tinha uma promessa. Obrigado, Jesus. Aleluia. Nós também temos promessa. Obrigado, aleluia. Mas o segundo ponto aqui, então, é que diante do que está acontecendo, aleluia, qual foi o comportamento da igreja? Aleluia. Será que a igreja se apavorou? Será que eles pensaram assim, já que matou Tiago, agora vai matar Pedro? Não adianta mais orar, aleluia. Já tem decreto lançado ali. O líder, aleluia, vai morrer mesmo. Não tem jeito de sair daquela prisão, aleluia. Vivo, vamos desistir. Vamos dispersar, aleluia. Vamos embora. Será que eles foram embora? Não, aleluia. Qual foi o comportamento deles? A oração sem cessar. Aleluia. Eles poderiam ter desanimado com a notícia, aleluia, porque estavam passando por luto também. Tiago estava morto, aleluia, era luto, era dor, e mesmo diante de luto e dor, eles continuam orando. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A igreja ora, não uma oração ocasional, era uma oração contínua, era uma oração fervorosa e incessante. Aleluia. Louvado seja Deus. O Espírito Santo estava ali. Aleluia. Tomando aquelas orações e levando diante do trono da graça. Aleluia. Eles estavam ali reunidos e orando. Não era uma oraçãozinha rápida, era uma oração incessante. Aleluia. Porque é fácil dizer que a gente ora. Ainda mais no tempo que nós vivemos de devocionais. Deus estava falando comigo sobre isso hoje. Devocionais que a gente compra, tem uns famosos aí. E muita gente acha que orar é ler uma página daquele devocional, dizer um amém e ir embora trabalhar. Eu estava pensando nisso, irmãos, porque é grave que a gente acha que está lendo algo que alguém escreveu ali e a gente acha que está orando. E a gente nem está contando para Deus as nossas causas. A gente nem está conversando diretamente com Ele. A gente só está lendo uma página. E a gente não rasga o coração. A gente não ora, a gente não ajoelha. A gente não fala com Deus. A gente acha que está falando com Deus, mas não está falando com Deus de verdade. Aleluia. São orações rasas, orações mornas. E
multidão, ele se apartava e subia nos montes a fim de orar. E ele deixou o exemplo para nós. Aleluia. E quando nós vemos Jesus no Getsemane, antes dele ir para a morte de cruz, em que ele estaria passando uma agonia terrível, ele vai, ele ora, e a palavra diz que ele soa sangue. Mas, aleluia, o escritor de Hebreus vai nos dizer que não só ele chorava, não só ele orava, não só ele clamava, não só ele escorria sangue no rosto dele, mas ele, aleluia, chorava. Era um clamor em lágrimas. Muitas vezes nós estamos de joelho e não sai nenhuma palavra, só sai lágrimas. Mas o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós estamos passando. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes a nossa oração vai ser igual àquela mulher sírio-fenícia. Vai ser: Senhor, socorre-nos. Mas é uma oração vinda do nosso coração que o Senhor quer. Aleluia. Uma oração movida pelo nosso coração. Aquilo que vem da nossa alma. Nem que seja para você dizer: Senhor, socorre-me. Aleluia. No momento de desespero, mas Ele vai te ouvir. Quando você ora de verdade, em espírito, aleluia. E o Espírito Santo está ali do seu lado, aleluia. Movendo o céu para Se nós queremos vivenciar milagres, nós precisamos fazer como a igreja primitiva. Aleluia. Aquela igreja que crescia em oração, em comunhão, no partir do pão, no temor de Deus. Atos 2:42. E crescia em oração, em comunhão, no partir do pão, no temor de Deus. Era isso que fazia aquela igreja crescer. A união, a unidade. Eles se uniam para orar. Olha aí, Jesus. Será que nós temos nos unido em igreja para orar juntos? Porque às vezes Deus quer mais joelhos. Eita Deus, olha aí, Jesus. Ele não quer um joelho, Ele quer mais joelhos no chão. Aleluia. Ele quer nos ver de joelhos. Aleluia. Em oração. Precisamos resgatar a oração e o clamor na igreja. E principalmente orando pelos nossos líderes. Aqui está o pastor Aurélio. E o Senhor, enquanto eu estava lá em casa me arrumando, Ele me disse: entrega uma palavra para o meu filho. E Ele disse assim: aleluia. Existem
amarrado com 2 correntes, cercado de soldados. Olha aí, Jesus. Mas o que Pedro estava fazendo? Desesperado, gritando, murmurando. Aleluia. Será que era isso que Pedro estava fazendo? Mas a palavra diz que Pedro estava dormindo. Eita Deus. Glória a Deus. Pedro estava dormindo porque ele confiava no Deus que ele serve. Aleluia. Quem sabe também ele se lembra lá de Marcos 4:35. Enquanto eles estavam dentro daquele barco, aleluia, que veio aquele vento forte e tempestade, e ele se lembra que o mestre estava no barco dormindo. Meu Deus. Se Jesus dormiu, aleluia, eu também vou dormir. Aleluia. Porque eu confio no Deus que eu sirvo, aleluia. Eu confio. E dormir aqui é descansar, aleluia. Eita. É a fé em Deus quando tudo vai mal. Qual é a sua atitude? Qual seria a sua atitude no lugar de Pedro? Será que você estaria dormindo? Será que você estaria descansando? Será que você ainda iria confiar em Deus? Olha aí, Jesus. Meu Deus. Mas Pedro dormia, aleluia, ele confiava. Isaías 23:3 diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Glória a Deus. É a paz, aleluia, que só Jesus pode nos dar. Obrigado. Verdade. A paz em meio às aflições. Verdade. Quando estamos passando por batalhas, dias maus, porque o dia mau ele vem para todo mundo. Eita. O dia mau vem para mim, vem para você, aleluia. Mas a respeito do nosso dia mau, precisamos ficar com o nosso coração em paz, confiando no poder de Deus, aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, que também passou por tantas aflições, ele vai dizer lá em 1 Coríntios: não ignoreis a tribulação que nós passamos na Ásia, porque foi tribulação quase para a morte, aleluia. Ele foi apedrejado, lançaram ele fora da cidade a pedras. Mas enquanto ele estava lá, ele vai dizer também nesse capítulo que a igreja estava orando por Paulo. Estava orando por Paulo. Aleluia. Glória a Deus. E a oração, ela vem nos trazer a paz, ela vem nos trazer a tranquilidade para o nosso coração. Pedro sabia, ele lembrou das promessas que ele havia recebido, e ele se lembrou também que os irmãos estavam orando para ele. Então ele dorme, ele descansa, aleluia. Glória a Deus. Enquanto ele dorme, aleluia, um anjo aparece. Meu O Deus. anjo entra naquela cela. Olha aí, E Jesus. uma luz iluminou. Oh, E glória. essa luz representa a manifestação da glória de Deus. Aonde havia trevas, agora entra a luz. Glória a Deus. Se essa área ainda há trevas, a partir de hoje haverá luz. Onde chega o poder da manifestação de Deus, onde há trevas, Glória, poder, glória. Aleluia, Deus. a luz da Santo é o manifestação seu da glória nome, de Deus. Senhor. Ora lindo, Então o papai. anjo toca nele e ele desperta. Pedro precisou de um toque. Quem sabe se nesta noite você está precisando de um toque. Aleluia. Um toque de despertamento. Aleluia. Muitas vezes estamos dormindo espiritualmente. E precisamos despertar desse sono espiritual que nós vivemos na nossa vida. Aleluia. Não é isso que o Senhor quer para nós. E Ele está dizendo para mim e para você: desperta, desperta.
correntes caem. Meu Deus. O anjo toca, a corrente cai. Mas ainda Pedro iria precisar obedecer algumas ordens do anjo. Não era simples, levanta, vamos sair daqui. Tinha algumas ordens tão simples. Calça as sandálias, coloque a calça, pegue a capa. São instruções simples, que muitas das vezes, para alguns milagres acontecer na nossa vida, nós precisamos fazer a nossa parte. Não deixar tudo para Deus. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos movimentar. Aleluia. Quem sabe se uma porta de emprego está fechada para você e você não tem feito coisas simples. Quem sabe se nem currículos você está mandando mais. Você está desacreditando no poder de Deus. Aleluia. Ou você está esperando as coisas caírem do céu e Deus está dizendo: desperta, calça a sandália, coloca a calça, pega a capa, levanta e vai. Faz a sua parte. Aleluia. Eita, Deus de maravilha. Precisamos fazer a nossa parte. Jesus, quando vai lá ressuscitar Lázaro, Jesus pede para Lázaro sair, mas como os outros tiveram que tirar a pedra. Aleluia. Tem a nossa parte no milagre também, irmãos. Meu Não Deus. precisamos ficar de braços cruzados. Eita, Quando Deus. Jesus foi curar o cego, Jesus pega o barro, pega o lodo, passa no olho dele e diz: vai lavar no tanque. Era a parte que ele tinha que fazer para o milagre acontecer. Aleluia. Tem coisas simples que Deus pede para a gente fazer e a gente não faz. E perde bênção e perde. Pedro obedeceu às instruções do anjo. Eu não sei quais instruções Deus tem te dado, o que Ele tem te mostrado para você fazer, mas Ele te convida esta noite a refletir e a obedecer às instruções. Aleluia. Ordens simples. E Ele fez tudo que o anjo falou, Ele fez. As correntes caem e as portas se abrem sozinhas. Tudo isso sem resistência. Aleluia. Porque o Espírito Santo já estava preparando o caminho. Enquanto você obedece ordens simples, o Espírito Santo prepara o caminho para o seu milagre. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. O Espírito Santo. Eu creio nesse mistério, Pai. Quando nós oramos no Espírito, Deus envia anjos, Eu acredito. quebra correntes, Eita, desfaz prisões, Santo Deus. abre portas e o natural se curva diante do sobrenatural. Aquela porta de ferro se abre. Santo Aleluia. Deus, mistério. O Espírito Santo de Deus. Eita. Aleluia. Então saindo seria, não sabendo se era real. Aleluia. E a porta de ferro se abre automaticamente. Parecia um controle remoto celestial. Aleluia. Parecia um controle remoto celestial. O anjo aperta e a porta abre. Porque tem portas que só Deus pode abrir na nossa vida. Meu Deus. Tem coisa que só Ele pode fazer. Olha Que aí. está fora do nosso alcance. Que está no campo do impossível. Mas só Ele tem um controle remoto celestial que vai abrir porta de ferro na sua vida. Portas travadas. Aleluia. Que muitas vezes o inimigo tem colocado para você não avançar. Para você não prosseguir. Meu Deus. Quarto e último ponto, já estou terminando. Então aí o Espírito Santo vai guiar. Ele não só liberta, ele guia também. Glória a Deus. E ele vai dizendo assim, ele vai ter que passar
depois ele vence o gigante. Aleluia. Aquelas lutas que você tem passado, que você tem conseguido enfrentar, você passou por elas, você conseguiu. E agora, a maior luta, quem sabe se você está passando uma luta grande, mas você tem que se lembrar das lutas que você passou no passado e que você venceu. Por que você não vai vencer essa luta? Meu Deus, olha aí, Jesus. Ô, glória. Passa a primeira, passa a segunda, Deus, e vai passar o maravilha. portão de ferro também, porque o Espírito Santo está te guiando por causa da oração. Espírito Santo de Deus. Meu Deus, olha aí, Jesus. Pedro achava que era uma visão, e era tudo tão extraordinário que parecia irreal, mas era real. Era o Espírito Santo operando, aleluia. O Espírito Santo não apenas nos dá poder para orar, mas ele também nos guia por caminhos de Meu libertação. Deus, olha aí, Ele Jesus. vai guiando Pedro até saindo fora. Depois ele vai embora. Ele vai lá para casa, aleluia, de Maria, mãe de João, onde estavam reunidos em oração. Ele vai para lá onde o povo está orando, aleluia. E é engraçado porque quem está orando, aleluia, não acredita no milagre, porque às vezes o milagre é tão grande na nossa vida que a gente nem acredita. Meu Deus, olha aí, Jesus. É verdade, Pai. Coisa que acontece na Glória. nossa vida, aleluia. Tem bênção grande que vem que quando a gente ora e fala, meu Deus, nem estou acreditando no que está acontecendo. É ou não é? Se der o microfone, tem tanto testemunho aqui de coisas que Deus fez que você disse, não estou acreditando. Você orou por aquilo, Deus fez, e quando chegou você nem estava acreditando de tão sobrenatural que foi. Obrigado, Isso Jesus. aconteceu, Verdade, aleluia. Porque uma moça chamada Rose, ela escuta a voz, mas ela nem deixa entrar, ela sai correndo para contar para os irmãos, ela nem está acreditando que Pedro está ali. Meu Deus, é verdade. Porque o milagre foi grande. Olha aí, Jesus. Foi grande, a porta de ferro se abriu. Glória a Deus. E aquele mesmo Herodes, a palavra vai dizer que depois, aleluia, vem o juízo de Deus na vida dele. Aquele homem mau, aquele homem perverso. A palavra diz no versículo 23 que no mesmo instante um anjo do Senhor feriu ele. Deus fere Herodes, ele morre comido de vermes. Aquele que praticou mal contra a igreja, contra os escolhidos de Deus, aleluia. Mas nada fica sobre impiedade aos olhos de Deus, aleluia. O juízo veio sobre Herodes. Aleluia. Aleluia. Se coloque de pé nesta noite. A igreja de Atos não tinha uma influência política. Eles não tinham riquezas. Preste atenção. Não tinha influência política. Não tinha, aleluia, dinheiro. Não tinha riqueza. Mas tinha algo, aleluia, que nenhuma prisão podia impedir. Oração cheia do Espírito Santo. Quando a igreja ora, unida, guiada pelo Espírito, milagres acontecem. Precisamos, aleluia, imitar a igreja íntima. Orar sem cessar, aleluia. Orar pelos nossos líderes, aleluia. Movidos pelo Espírito Santo de Deus. Aquela igreja, aleluia, que estava no Pentecostes, aleluia. Eles estavam cheios do fogo e do poder de Deus. Eita, Deus, é verdade, Deus. Aleluia! E os milagres foram acontecendo. E hoje, Deus tem um chamado para mim, para você. Glória a De Deus. voltar à oração fervorosa e unida. Não uma oração qualquer, mas uma oração cheia do Espírito. Eita, Uma oração que move o céu. Glória a O Deus. convite é: vamos orar, igreja. Aleluia. Porque diante da nossa oração não tem portas, não tem ferro
Aleluia.